Cristo entrou na sua vida, meu irmão, então se prepara para ser feliz, porque quando isso acontece, Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu, sua graça trouxe paz e esperança, como não falar do seu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu, sua graça trouxe paz e esperança, como não falar do seu amor? Agora posso cantar, grande é o seu amor, quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir, maravilhas Ele quer realizar em ti. A melhor coisa que pode acontecer na sua vida é isso: Cristo entrar nela. Vamos lá, para de resistir. Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu, sua graça trouxe paz e esperança, como não falar do seu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu, sua graça trouxe paz e esperança, como não falar do seu amor? Agora posso cantar, grande é o seu amor, quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir, maravilhas Ele quer realizar em ti. Mas agora posso cantar, grande, grande é o seu amor, quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir, maravilhas Ele quer realizar em ti. Realizar em ti, realizar em ti. Deixa isso acontecer, meu irmão. Não resista não. Deixa Deus entrar nesse coração lindo, maravilhoso que é o seu. Uou! Deus. Sabe que a Bíblia, ela é considerada o primeiro livro de arqueologia do mundo, hein? Antigamente, antes de haver, essa profissão de arqueologia, de um arqueólogo, existiam os caçadores de tesouros, né? Eles rodavam o mundo procurando tesouros para abastecer, então, os primeiros museus, né? Principalmente da Europa. Mas depois esses caçadores de tesouros começaram a se profissionalizar e começaram a perceber que embaixo da terra tinha mais coisa, aí começaram a cavucar lá, começaram a procurar, e surgiu então a arqueologia, né? Surgiram os arqueólogos, e eles perceberam o seguinte, que a Bíblia, ela trazia muito distâncias, datas, personagens. Então, a Bíblia é conhecida como também o primeiro livro de arqueologia do mundo. Por isso que é legal a gente ler a Bíblia e se apaixonar por ela. E para falar hoje sobre a conversão dos romanos, vem para cá ele, o nosso querido professor Felipe Santos.
Santos! Beleza, E aí, tudo bem, vamos meu irmão? tomar um cafezinho? Bacana, fazer um brinde aí? Opa, Quem fez o café hoje foi o pai? hoje foi o Paulinho. Paulinho. Fez o cafezinho. Paulinho, que é o nosso recepcionista aqui, gente boa demais. Rapaz, eu tinha que fazer uma pergunta pro Matheus, ainda bem que ele está aqui no estúdio. Ô, Matheus, vem cá, eu quero fazer uma pergunta para você, Matheus, vem cá. Ô, Matheus, deu ruim lá o negócio do seu time lá? O que aconteceu? Então, jogamos muito mal, né? Por isso que perdemos, né? Mas não tem problema. Próximo a gente vamos tentar. Pode deixar. Não temos mundial, mas vamos tentar jogar melhor, tá bom? Então tá bom. Valeu, Matheus. Um grande abraço, hein? Ele tá dizendo aqui, Deus abençoe. Matheus, nós te amamos, Matheus. Você é o cara, bicho. A gente só faz isso quando a gente ama uma pessoa. Vem cá, a conversão dos romanos, cara, como é que é isso É aí? interessante, né? Porque vamos pensar o seguinte: você tem todo um povo que está à espera do Messias, só que esse povo é dominado pelo romano. Alguns romanos com cargos importantes que têm que trabalhar, que têm que conviver com a liderança dos judeus, acabam descobrindo também sobre essa esperança do Messias. Só que nós estamos falando de um povo politeísta. O que é o Messias para eles, né? Quem é esse grande libertador? Quem é esse grande salvador? Na cabeça deles, é um guerrilheiro, é alguém que vai chegar e vai se levantar contra César. Então, para eles, era uma ameaça. Qualquer tipo de Messias, seja lá como for esse Messias, é um problema porque é uma autoridade que até então parece estar contra César. Então, naturalmente, você não quer perder o controle daquela região, então você tem que sufocar qualquer tipo de revolta. Porém, ao longo da história, nós começamos a ver outras pessoas se convertendo, se rendendo a essa mensagem do Evangelho. E dentre eles, os romanos. Então é interessante que de dominadores, né, das pessoas que realmente expandiram um império e tal, controlam a situação, a região, começam a acreditar nesse Messias, começam a esperar por esse Messias. Pessoas estratégicas no próprio governo, na área militar, exatamente, pensadores. Começam a ficar encantados com essa figura do Messias. E é interessante, ó, que legal, agora já mudou, agora é só... Só dar um toquinho? Só dar um toquinho. Tá cada vez melhor aqui. E é interessante esse aqui, ó. Você tem aqui um desenho do Império Romano dos primeiros séculos, né? Tudo isso aqui em vermelho é conquistado por Roma. Um dos fatores, é lógico, mais importantes. Só para as pessoas se localizarem, vocês estão em casa, essa bota aqui, ó, é a Itália. Então aqui de Roma, que os romanos dominaram tudo isso. Olha, tudo isso. E aqui, ó, nessa partezinha aqui, nós temos a região de Israel. E é interessante o quê? Conforme as expansões militares, as atividades, né, de conquistas de novos territórios, eles vão crescendo, vão expandindo o império. E é lógico, vão tendo contato com todo tipo de cultura ali. Mas aqui tem esse problema. Essa região aqui espera algo diferente. E é interessante quando nós... Vamos ver se vai agora. Pum, aê! E é interessante quando nós olhamos aqui um cenário lá, tanto em Atos 10, se eu não me engano, que é quando Pedro vai até Cornélios, né? E também em Lucas 7, se eu não me engano, que existe um encontro entre Jesus e um centurião. Então é interessante o quê? Você começa a ver pessoas que não têm ligação nenhuma, vamos lá, com a história, com a tradição, pessoas que têm poderes, que podem prender... Que estão ali, inclusive, para dominar o exatamente, povo judeu. para sufocar qualquer tipo de revolta, qualquer problema ali que pareça ser um risco à autoridade romana, eles estão ali para sufocar qualquer tipo
de revolta. E é interessante que nós temos aqui, né, a hierarquia militar romana. Você tem o legionário... De cima para baixo, né? Então nós temos aqui o primeiro degrauzinho, digamos assim, né? O legionário... O reco. Que é... o legionário, depois o decano, o centurião, tribuno e legado. E é interessante o quê, né? O legionário, vamos supor, a pessoa quer conseguir ali a cidadania romana. Então ela vai servir o exército durante um tempo, vai ser um legionário, e depois de um certo tempo ela consegue a cidadania romana. Como eles batalhavam, né? Você tinha várias filas com os escudos e as espadas, e a pessoa primeira ali, que era responsável pelos 9 de trás, era o decano. Então ele era responsável pela sua fileira. O centurião era responsável por 10 fileiras dessa. Então 100 soldados. Ele ia... Por isso, centurião. Isso. Então ele ia à frente. Então assim ia, né? O tribuno, ele é responsável por tantos centuriões e tal. Então existia uma hierarquia, e quando nós vemos isso, poxa, era alguém importante. De repente Cornélios era um centurião que realmente estava ali. Estava ali e era alguém de responsabilidade. Quando nós vemos lá em Lucas 7, se eu não me engano, que o centurião fala, se eu mando esse aqui, vai até ali, volta, faz isso. Né? Então, e Jesus fala, poxa, eu estou surpreso, porque alguém desta casta, que não deveria ter compromisso nenhum com a fé, não conseguimos imaginar como essa crença chegou a essa pessoa, mas ele se converteu de verdade, né? Então é interessante que aos poucos os romanos, aqueles que dominam, começam a ter contato com essa fé e começam a se converter. Então é interessante esse processo de mudança, né? Por isso que é legal que nós falamos assim, né, que a cruz de Cristo, né, venceu a espada de Roma, né? A espada de Roma, ela se curva perante a cruz de Cristo. E muitas pessoas acreditam que depois que Pedro e Paulo, né, derramam o seu sangue, né, depois que Roma fica realmente assim, além de ser o coração do Império Romano, passa a ser, digamos assim, o coração da igreja também, as pessoas pensam, não, a partir dali que Roma começa a se converter. Não, antes nós já tínhamos autoridades se convertendo, antes nós já tínhamos pessoas interessadas nesse Messias, né, de estrategistas para sufocar o crescimento da crença nesse Messias. Agora nós começamos a ter pessoas no poder que estão se convertendo. A base começou a ter o contato e fazer a experiência. As autoridades estão aqui, mas a base começou a fazer também a sua experiência. Exatamente. Então, é interessante isso. Jesus, ele começa o seu ministério lá na região da Galileia, mais longe, né, do coração ali da fé em Jerusalém, e tem contato com diversas outras crenças, outros povos que passam ali, da Síria, da Fenícia. E como é que você espera, né, que um romano, tão cedo, quando para os próprios apóstolos tudo ainda era um mistério, você vê uma conversão tão bonita assim? Então, um centurião, por exemplo, que vai pedir pelo seu servo. Exatamente. E usa, por exemplo, dos próprios romanos que vão pedir por ele, né? Aquela passagem, ele é muito amigo, ele é nosso amigo, ele nos ajudou a construir uma sinagoga. Ou seja, é uma autoridade romana começando a fazer uma experiência com Jesus Cristo. É algo impressionante. É algo impressionante. Tanto é que os apóstolos têm diversos momentos de medo, né? Será que é ele? Será que não é? Né? Após a morte e ressurreição, nós ainda temos dúvidas dentro da igreja quanto à natureza de Cristo, o que é o Messias, quando vem, né, esse reino de Deus, quando seremos libertos. E antes de muitas dúvidas, antes de muitas pessoas questionarem, você já tem pessoas do Império que acreditam nisso. Então é realmente algo fenomenal, é muito bonito você ver esse processo de conversão do Império, que não começa só lá na frente, não. Ali no ministério de Jesus, você já tem romanos de alta patente se convertendo ao
cristianismo. Interessante também que antes de você passar para que é o www, né? que é o curso, inclusive, que você está ministrando para nós, é bacana porque houveram, né, muitas dominações, né? Os assírios, os sírios, os babilônios, os egípcios, enfim, né, vários, os próprios gregos, mas quando chega em Roma, né, toda aquela expansão romana, né, que a gente chama na Bíblia de plenitude dos tempos. A Pax Romana, né? A Pax Romana, quer dizer, está tudo, como diz, está tudo dominado. Está tudo dominado. E de repente, quando está tudo dominado, chega Jesus. Né? Então, essa revolução realmente era uma coisa incrível, né? E o mesmo governo, o mesmo que dominava e proibia e perseguia, depois de um tempo vai dizer que é a religião oficial. Exatamente. E o mais incrível é pensar o quê? Centuriões, pessoas de poder que não tinham até então, pelo menos não temos provas históricas de alguma ligação com os apóstolos, eles perceberam a autoridade de Jesus. Então é muito importante, né, essas narrações a respeito disso, porque que mostra que é obra do Espírito. Jesus mesmo fala, Paulo vai dizer também, né, não tem como você acreditar em Jesus se não for por obra do Espírito, não tem como, né, você também buscar essa salvação, realmente morrer por isso se não for inspirado pelo Espírito Santo. Então é legal ver que naquele tempo já existia essa sensibilidade, já existiam pessoas que percebiam isso, nos lugares mais improváveis de todos. Então, por isso que é importante esse estudo da Bíblia, né? O primeiro guia dos arqueólogos, um registro extremamente importante da história da humanidade. Quando prestamos atenção ali, nós vemos que esse trabalho de equipe de Deus e da humanidade, aos poucos, vai mudando para sempre a história do homem. E, né, pessoal, quem quiser aprender mais, né, tá aqui, www.professorfelipesantos.com.br. Tem lá um curso sobre cartas paulinas, é muito interessante, porque nós vemos justamente isso, o cristianismo que rompe as barreiras culturais do judaísmo e vai chegar a diversos locais dentro do Império Romano, convertendo aí romanos, gregos, trácios, as pessoas do Extremo Oriente. E aos poucos isso vai mudar para sempre a história da humanidade e nós somos produto disso, nós somos resultado dessa mudança. Inclusive entender esse processo nos ajuda também a entender o atual momento da humanidade, né? Que muitas pessoas têm medo, muitas pessoas estão, é fim do mundo, é fim de tempos, eu vou morar na roça, eu vou fugir, eu vou armazenar comida. Calma. Se você entender um pouco da história do cristianismo, né? Esses 1850 anos antes de Cristo com Abraão, depois de Jesus até nós, se você conhecer um pouquinho mais, e para isso está aqui o professorfelipesantos.com.br, se você entender um pouco, você vai ficar mais tranquilo, inclusive com o momento presente. Exatamente. Você vê que a humanidade já passou por outras crises, já tivemos outros governos, outras crises políticas, já tivemos outros problemas, mas todas as vezes que a igreja permaneceu unida e foi fiel, né, ao seu fundador, nós conseguimos dar a resposta certa. Então, a fórmula já foi feita, né? A resposta já foi dada, basta conhecermos a história e continuarmos dando essa mesma resposta. www.professorfelipesantos.com.br. Valeu? Valeu. Grande abraço. Opa. Entrou com rock and roll, sai com rock and roll. Esse foi Prof. Felipe Santos. Vai, Cleuber, capricha aí no fundo musical, que agora eu quero falar com quem ama a Rede Vida de televisão, tá bom? Eu sei que você conhece, né, o projeto Juntos pela Vida. Eu sei. Não vou nem te perguntar, vou afirmar, eu sei que você conhece. É um projeto que envolve todos nós. Projeto da Embrac e da Rede Vida. Para quê? Para auxiliar na missão de evangelizar por meio da comunicação, levando conteúdo de inspiração cristã para milhões de famílias no Brasil e no mundo. Produzimos programas católicos de qualidade,
missas, terços, tudo isso para ajudar a manter a fé dos nossos irmãos. Diariamente, nós estamos aqui, rezando juntos com você, com pessoas que você conhece, com pessoas que você não conhece, que muitas vezes não tem mais forças para ir, por exemplo, a uma igreja, a um grupo de oração, a uma novena, a uma adoração, e ajudar essas pessoas a rezar. Por isso, eu convido você a fazer uma doação agora, de qualquer valor. Faça a sua doação pelo QR Code que está aparecendo agora aqui na telinha. É só apontar a câmera do seu celular que já vai aparecer no seu celular o que fazer, tá legal? Se você quiser também, você pode se tornar um benfeitor pelo nosso WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 11 97 061 0457. Vou repetir, 11 97 061 0457. Venha fazer parte da família Rede Vida, porque realmente, gente, as pessoas precisam de evangelização, sabe? Precisam do amor de Deus, precisam rezar o terço, fazer novena, participar da Santa Missa e cantar com a gente aqui no programa Acredite. Vamos lá? Eu pergunto, cantando, o que te prende? Hein? O que está te prendendo? O que está segurando você? Esse programa é também para te ajudar. Canta comigo! Aí, Boina, grande abraço para você, meu irmão. Arranjador desse disco maravilhoso. Água humilde. O que te prende, o que te impede de escutar, o que te cega, o que te leva a se calar. Você tentou com suas forças caminhar e concluiu viver sem ter Jesus, não dá. Vieram as provas, o que comecei não terminei, por tantas vezes até de ti duvidei, e percebi que devo te seguir, pois reconheço no caminho o milagre vai acontecer. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em tuas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. O que te prende, o que te impede, o que te cega, o que te leva a se calar, o que te prende, o que te impede,